Um rapaz do M da Mentira, que ele é craque em mentir. Inclusive mentia mandando e-mail para as pessoas. E as gravações estão lá, a gravação dele, a gravação da voz desse rapaz, lá no site do UOL, publicado hoje, nesse domingo, aonde ele dizia que mandava e-mail para as pessoas acessarem, como se ele fosse um delegado da Polícia Federal, mandando e-mail com pornografia para a pessoa acessar, e aí quando ela acessava aquilo, eles entravam na conta das pessoas. É isso que a gente não pode permitir. A mentira tem perna curta. Nós não podemos levar essa prefeitura, essa disputa dentro da mentira. É preciso restabelecer a verdade. E hoje cai a máscara do Pablito, cai a máscara de um cara que foi condenado e preso por fraudar e por tomar dinheiro das pessoas mais humildes e aposentados. E a próxima pergunta é do candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Pela ordem, obrigatoriamente, ele terá de perguntar para o candidato do José Luiz da Atena. E tenha um minuto para fazer a pergunta. Muito bem, obrigado, Denise. Da Atena, quem tem ligado a TV em São Paulo, ou então quem vive nas periferias da cidade, tem acompanhado e sentido na pele o descaso da saúde. O que a gente vê, seja numa UBS, num hospital, numa UPA, falta remédio, falta médico, gente esperando 1 ano para conseguir fazer uma endoscopia. Nem se fale uma ressonância, uma tomografia. Gente esperando um tempão para ter consulta com especialista, ortopedista, uma fila gigante, saúde da mulher, ginecologista. As mulheres que estão nos assistindo e precisam do SUS na cidade de São Paulo sabem disso. No hospital de Hermelino Matarazzo, Datena, chegou a faltar água e papel higiênico nos banheiros. Essa é a situação de descaso. A fila de exame chegou a 450 mil pessoas e aumentou em mais 50% na gestão do Ricardo Nunes. Por isso eu queria saber, Datena, qual é a sua proposta para a saúde do povo de São Paulo? São várias causas da saúde, todo mundo sabe, não pode faltar remédio em hospital. Unidades têm que ficar abertas mais de 24 horas das 32 subprefeituras, pelo menos 2 ou 3. UBS, mais 2 horas por causa do trânsito caótico de São Paulo. Não tem que ter fila, tem que zerar a fila. Eu falei rápido porque o que mais me preocupa é a saúde de São Paulo em outro sentido. É a saúde em termos policiais mesmo, em termos de um sujeito condenado, um bandidinho virtual de internet, como esse Pablo Marçal, que desvirtuou os debates, né? Me chamou de fujão. Fujão é ele que teve que dar no pé para os Estados Unidos para não cumprir mais tempo de cadeia, porque a pena dele prescreveu, porque ele tinha menos de 21 anos de idade. Você que é um fujão. E o outro fala que ele é mentiroso, e é mentiroso também. Hoje, com evidência, prova da Polícia de São Paulo, que um banco virtual no interior de São Paulo financia candidatos do PCC. Evidência, tem PCC na administração daquele cidadão ali no transporte coletivo. Andam de ônibus do transporte coletivo daquele cidadão ali. São 2 mentirosos e acusado ainda de participar de máfia de creches. Não posso dizer que ele é da máfia de creche, mas está acusado não, investigado pela Polícia Federal de participar de máfia de creche. É um roto falando do rasgado, de um condenado e outro que pode ser condenado. Quem mais ganhou licitação aqui em São Paulo em período emergencial, aliás, esse cidadão no período emergencial, quando não pode ter licitação, quem mais ganhou obra aqui foi o padrinho da filha dele com 43 milhões. Entendeu? Então, para mim, é um mentiroso falando de um condenado, de um possível condenado, se realmente o que pesa sobre ele na realidade, se confirmar. Ele disse que eu não tenho coragem de falar na sua cara. Fala na sua cara, picareta. Encerrou o tempo, nós temos Candidato, por favor. Candidato Ricardo Nunes, por favor, vamos cortar o microfone. O candidato Ricardo Nunes... Ninguém está ouvindo. O candidato Ricardo Nunes tinha solicitado direito de resposta e eu peço aos candidatos que deixem eu fazer a mediação, não atropelem, por favor, Datena, como você entrou direto falando. Agora, Boulos, 1 minuto para a réplica, por favor. Obrigado, Denise. Primeiro, Datena, quero dizer que concordo com você que Marçal e Ricardo Nunes são 2 faces da mesma moeda. Essa é a verdade.
Agora eu queria falar com você que está em casa sobre saúde, que para mim é um tema muito importante. Eu sou filho de 2 médicos, meus pais trabalham no SUS, na saúde pública, há mais de 40 anos e me ensinaram que um exame, uma consulta feita na hora certa, gente, pode salvar a vida de uma pessoa. Por isso, a gente vai fazer o programa mais inovador para acabar com a fila do SUS em São Paulo, que é o Poupa Tempo da Saúde. Vão ser 16 nas periferias da cidade, nas regiões que hoje mais precisam, e no equipamento vai ter lá tanto espaço para o exame, tomografia, ressonância, endoscopia, raio-x, como as consultas com especialistas, no mesmo lugar e perto da sua casa. Para acabar com essa história de você que é da Zona Leste te jogarem para a Zona Sul, você que é da Zona Sul te jogarem para a Zona Norte, você vai poder fazer consulta rápido, perto da tua casa, com Poupa Tempo da Saúde. Perfeito, acabou o tempo, agora da Atena, por favor, 1 minuto. Eu vivo nesse lugar especial, vivo no coração do Pantanal. E com a mãe, a criança já em estado grave passou por 5 UBSs, já em estado grave, e nenhuma delas ela teve o atendimento adequado. Na última UBS, essa menina percebeu que estava em estado grave e quando foram atender, essa menina morreu. Esse é um dos casos, de tantos casos quantos acontecem no sistema público de saúde aqui em São Paulo. É por isso que eu acho que nós temos necessidade de que as UBSs não só funcionem 2 horas a mais, mas que imediatamente detectado o problema, a consulta com o especialista seja feita ali, ou então o procedimento necessário para salvar a vida dessa criança que morreu, que aquele lá, além de ser suspeito de roubar dinheiro de creche, de criancinha, pode ter contribuído para matar essa menina. Agora, o candidato Ricardo Nunes tinha solicitado o direito de resposta pela fala inicial do Datena, foi concedido. Ok. O apresentador da Atena já foi condenado várias vezes por imputar a pessoas inocentes crimes que não cometeram. Pessoas humildes. Acabou com a vida de muita gente. Por dizer que pessoas cometiam crimes sem que essas pessoas tivessem cometido. Já foi condenado pela justiça. Eu nunca tive sequer um indiciamento, nunca tive uma condenação. 30 anos na política, na vida pública, nunca tive sequer um indiciamento. Bem diferente da maioria dos que estão aqui. O que a gente tem é um combate forte contra a corrupção. Agora, sabe por que eles falam da creche? Porque eu zelei a fila de creche. Querem desqualificar a maior política pública que nós fizemos. São Paulo tem vaga de creche para todas as crianças em período integral, com 5 refeições. Então, o blá 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 não vai colar. E agora o candidato José Luiz da Atena, do PSDB, pela sequência, deve fazer a pergunta obrigatoriamente para Tabata Amaral. 1 minuto. Tabata, você parece também que está sentindo um clima de cada vez o crime organizado se infiltrando da política de São Paulo e do Brasil. Você percebe isso? Porque quando vocês não tinham nem nascido, a maioria aqui não tinha nem nascido, eu já combatia de cara o crime de peito aberto. Eu previ que ia ter PCC ou organizações criminosas no Brasil e fui taxado de sensacionalista. Tem gente aqui que já foi até condenada por ter ou ligação direta com o crime organizado e agora com suspeita de associação com o crime organizado, com o PCC, e acha que isso é normal. Qual o risco que a democracia brasileira corre? E não é de hoje que eu estou falando isso, é há 2 eleições. Isso aqui virá uma Colômbia, porque a Colômbia do Pablo Escobar, o Pablo Escobar era político, era parlamentar. Candidata Tabata, 2 minutos para a resposta. Perdão. Datena, primeiro eu queria ressaltar uma coisa que eu tenho certeza que você já viu. Tanto Boulos quanto Nunes tinham se acovardado. Não estavam querendo ressaltar um grande risco que a gente tem nessa eleição, que é de um criminoso que tem inúmeras ligações com crime organizado, querer ser prefeito da maior cidade do país. Foi só os dois caírem nas pesquisas que parece que acordaram e que viram que a estratégia eleitoral, a aposta que faziam com São Paulo, o Nunes porque quer o apoio
do Marçal. O Boulos, porque vê sua única chance indo para o segundo turno com o Marçal, aí parece que revisitaram a questão. O que você trouxe é muito grave. A gente tem na figura do Pablo, que até o nome é conveniente, né? Parece que é uma pista de Deus o nome desse cidadão. Uma pessoa que foi condenada, que foi presa e que só saiu porque delatou os seus comparsas. Essa é a verdade. Um cara que é investigado por lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica, tudo, até homicídio, esse homem tem um processo em cima dele. É muito grave o que está acontecendo. Uma semana atrás, eu vi que a gente corria o risco de não ter esse debate, do Pablo fugir de mim como vem fugindo, e eu falei que eu traria indícios que eu recolhi ao longo de toda a semana. Então eu queria anunciar nesse momento que eu estou entrando com uma ação na Justiça Eleitoral, fazendo uma nova representação com as ilegalidades que a gente reuniu, mostrando como foi que ele, novamente, com financiamento ilegal, com um uso abusivo de poder econômico, conseguiu tantos seguidores em tão pouco tempo. Quem quiser saber mais da ação, Tabata Amaral SP nas redes sociais. E ao final desse debate, eu vou subir um novo vídeo mostrando o quanto que as suspeitas de Caixa 2, a lavagem de dinheiro pela qual o Pablo é investigado, tem tudo a ver com essas inúmeras conexões que a gente vem vendo em torno dele do crime organizado. A grande pergunta da Atena é: quem financia, a quem interessa a candidatura do Pablo? Encerrado. Datena, 1 minuto para a réplica. O grande detalhe é que muita gente, de umas 2 ou 3 eleições para cá, tem sido mortas candidatos que poderiam ser eleitos por bandidos do crime organizado. Isso já chegou aqui em São Paulo. Infelizmente tem milícia na nossa gloriosa GCM, com gente presa. Exemplo que vem do Bolsonaro lá do Rio de Janeiro, e parece que o Ricardo Nunes agora fica sabendo que ele não sabe de nada. Me chamou de gagá, desrespeitando pessoas que têm problemas físicos. Gagá e gago, cheguei a ser um dos maiores apresentadores do Brasil e respeito pessoas que têm deficiências. Agora, porque você que é um esquecido, que o seu parceiro, que colocou a sua menina, a sua filha, como batizada, 43 bilhões de obras aprovadas para ele, e você esqueceu dele, disse que soube pela imprensa. Você que é um mentiroso de marca própria. Tempo encerrado. Tabata, 1 minuto para a tréplica. Eu preciso concordar aqui. Quando a gente fala da Cracolândia, que hoje não é só um lugar, é um sistema que ocupa 72 pontos na cidade, fica muito evidente a ausência ou até mesmo a cumplicidade da Prefeitura de São Paulo. A Polícia Civil tem um levantamento histórico de hotéis, estabelecimentos que alimentam a Cracolândia, que lavam dinheiro da Cracolândia. Por que é que Ricardo Nunes até hoje não moveu uma palha para fechar esses estabelecimentos? A gente viu agora um grande absurdo, que é a instalação de uma milícia dentro da Cracolândia. Será que esse vai ser mais um dos grandes legados de Ricardo Nunes? São Paulo cai em todos os índices. A zeladoria vai sabe-se Deus para onde. O trânsito cada vez maior, a gente cada vez mais inseguro. E aí, gente, acho que essa é sim uma pergunta válida. Nesses 3 anos, Ricardo Nunes não viu nenhuma dessas coisas? Por que só agora, quando cai na pesquisa, tem coragem de dizer que Pablo Marçal tem inúmeras conexões com o PCC? Nós estamos encerrando este primeiro bloco. Antes, eu quero lembrar os candidatos que não devem falar enquanto o outro estiver falando. Nós tivemos algumas situações assim, o microfone está cortado, mas acaba atrapalhando o pensamento do outro. Então, eu espero que isso não se repita, tá? Nós encerramos por aqui esse primeiro bloco e voltamos daqui a pouquinho com um debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o canal My News. Até já! Em parceria com o canal My News. Vamos então agora às regras deste segundo bloco. No segundo bloco, o candidato responde pergunta de jornalista. O jornalista escolhe quem responde e o candidato indica quem vai comentar. Todos vão responder e comentar as perguntas. Os questionamentos devem ser feitos em 1 minuto e meio. Os candidatos terão 2 minutos e meio para responder. Comentário e réplica serão feitos em 1 minuto cada.
Josias de Souza, comentarista de política do Jornal da Gazeta e do Portal UOL, indica o candidato a quem vai perguntar e o candidato escolhe o oponente que vai fazer o comentário. Josias, por favor, indique para quem você fará a pergunta e o seu tempo é de 1 minuto e 30. Eu vou perguntar para o candidato Pablo Marçal. A minha pergunta se refere a um comentário que o senhor fez no podcast Flow. Eu vou reproduzir o seu comentário, entre aspas. No processo eleitoral, disse o senhor, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso, e por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Preciso ter um comportamento que chame a atenção. Eu lhe pergunto, acha de fato que o povo, por uma hipotética falta de discernimento, deve ser bombardeado por idiotices, em vez de ouvir propostas consequentes sobre a cidade? Candidato Pablo Marçal, por favor, antes indique quem vai comentar a sua resposta e o senhor terá 2 minutos e 30 para responder. O candidato que vai comentar é o Fujão do Datena. Obrigado pela pergunta, Josias. O que a militância poderosa no jornalismo tem feito é produzir, ao invés de uma imprensa imparcial, é produzir esse nível de idiotice. Qualquer coisa que os meus adversários aqui fazem, quando você, principalmente, Josias, vai fazer seus comentários na UOL, você coloca que eles estão desenvolvendo uma estratégia. Quando eles me atacam, sem fundamento, quando eles me xingam, mudaram a estratégia. A acusação, quando eu falo, é calúnia ou difamação. Quando é a candidata querida, é insinuação. Vocês tratam as pessoas como eles, como se eles fossem idiotas. E como eu estou nas ruas, eu vejo as pessoas falando, você fala o que a gente pensa. Então, assim, eu queria ter um debate nobre. Eu acho bonito os nomes que eles colocam nos planos de governo. Nós somos 10 candidatos aqui na cidade de São Paulo. E só um. Vai ser nosso projeto que vai para frente. Eu que sou o próximo prefeito. Sou servo do povo. Parei as minhas coisas para servir. É um prazer ouvir vocês aqui. Consórcio Comunista do Brasil me chamar de bandido, um processo que ano que vem vai fazer 20 anos que eu fui processado, não há mais condenação, foi prescrito. Eu aprendi muito, inclusive eu tenho uma repulsa por pessoas como vocês por conta de injustiça. Então, assim, eu queria que o debate fosse de alto nível, mas vou discutir gestão com um bando de comunistas que não entende nada disso. Eu vou discutir empregabilidade com gente que nunca trabalhou. Acho que só tem um aqui que trabalha. Está de licença para ver se arruma um dinheirinho aqui para vender a candidatura dele igual ele fez 4 vezes. Sabe disso. Ele está falando ali no microfone, eu posso reproduzir. Ele falou assim, é seu orifício rugoso lombar na linguagem dele. Então, assim, ele está aqui, esse consórcio aqui, a Chatábata, está aqui para ver se coloca uns 8 deputados federais na próxima eleição. O Bolis, ele está aqui para ver se ele consegue ser presidente do Brasil um dia, não vai ser nem prefeito aqui. Vote no 28 que você vai ver alguém colocar Bolis para trabalhar em Brasília. E assim, eu queria ser nobre, Josias, mas você não é nobre no seu jornalismo. Desculpa te falar isso, mas essa é a sinceridade que a gente tem que ouvir aqui. Eu agradeço muito pela pergunta e eu acho que acabou essa fraude de vamos todo mundo parecer que é amiguinho. Por que os 3 fugiram do debate e você escreveu? Mas você não foi. Agora o candidato da Atena, 1 minuto para o comentário. Oi? 1 minuto para o comentário. Bom, primeiro que fujão é você. Você fugiu da polícia. Você fugiu da polícia. Você foi bandido. O crime prescreveu, mas você anda de braços dados com o PCC. Você não tem direito de fazer com um jornalista como o Josias o que você fez, dizendo que ele não tem prestígio. Você é quem fugiu da lei. Você que é uma ameaça à democracia quando faz os debates aqui. Nós, atores passivos de um filminho de horrores que você tem na internet, para cortar, fazer cortes da internet e falar o que você quiser. Você tem que ficar com a internet mesmo fora do ar, porque eu como jornalista não posso falar de política. E você usou todos nós aqui como meros atores e o eleitor como palhaço e idiota. Idiota foi o eleitor que acreditou em você. Você é a maior ameaça à democracia que tem aqui dentro. Seu bandidinho estelionatário virtual.
O candidato Pablo Marçal vai ter agora o direito à réplica, mas o candidato Boulos solicitou direito de resposta, porque ele foi citado na fala de Pablo Marçal. Isso vai ser avaliado, mas agora Pablo... Ele me chamou de estelionatário também. Então, mas só tem a réplica agora, 1 minuto. E depois o direito de resposta, por favor. Ele quer direito de resposta também, que seja avaliado, por favor. Eu também quero confusão. Você não vem no debate, moço. Pode colocar o tempo para correr. Você fugiu da polícia. Datena, por favor. Vamos lá. No direito de resposta eu te explico o que você está inventando. Processo de 20 anos atrás, eu fui para os Estados Unidos em 2020 pela primeira vez. É conversa Datena, demais. por favor, Consórcio comunista desesperado. Democracia para nós, nada para você. E você, o anarquista? Datena, por favor. Vamos gerar espere 2 um momento. milhões de Pede empregos. direito de resposta. Pode começar meu tempo de novo, por favor? A gente continua contando, Por gentileza. desconta esse tempo. Pode prosseguir. Quanto foi o tempo? 30 segundos? Vamos lá. Vamos gerar 2 milhões de empregos. Nenhum dessa cambada aqui consegue fazer isso. Sabe o que vai ter? Vai ter emprego aí na periferia. Você não vai mais ficar caindo no conto do vigário, de um dia você vai ter sua casa. Nós vamos fazer o maior mutirão da história dessa cidade de São Paulo. Ninguém vai morar em casa de lata, ninguém vai morar aí no esgoto. Por que tem candidato aqui que nunca usou uma emenda parlamentar para construir uma casa sequer? Por que enriqueceu 847% segundo a Foice de São Paulo? Por que esses caras que estão aqui, eles vivem nesse... Posso continuar aí? Vai contar os 30 segundos que o Fujão... Tem 10 segundos. Pode prosseguir. Pode? Pode. É o seguinte... Eu queria ser educado, só que eu sou alguém da extrema da riqueza que já vim da pobreza. Eu gosto de baixaria, eu gosto do que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão mexendo com o cara Agora errado. acabou o tempo. Agora acabou o tempo. Boulos, não foi concedido o seu direito de resposta, mas foi concedido do Pablo Marçal, que terá 1 minuto. Pede para sua mãe, Kiko. Vai lá, Kiko. O que acontece? Eles sentaram os 4 campanhas aqui, eles parecem estar brigando com o Nunes. Só que tem um acordinho aqui para... O sonho do Boulos é me ver no segundo turno. Todo mundo que está aí faz o M. Faz na hora que eles estiverem na rua também. Faz para o governador Tarcísio, faz o M, porque o Tarcísio tem que ficar escondendo o Bananinha. O Bananinha já perdeu a campanha faz tempo. Faz tempo. O Datena, ele não quer ser candidato, ele está aqui para ver se arruma um dinheirinho, para ver se aposenta, porque eu acho que na televisão não conseguiu prosperar do jeito que deveria. Então ele já fez isso 1 vez com você, ele já fez isso 2 vezes com você, fez isso 3 vezes com você, já fez 4 vezes com você, vai fazer mais 1 vez. Isso aqui é um cirquinho armado, só que eles não contavam, nem o seu Madruga, nem a Chiquinha, nem o Bananinha, ninguém contava com a minha astúcia de entrar aqui e atrapalhar o plano comunista do Brasil e do Foro de São Paulo. E muito obrigado, vote 28. Silêncio, por favor, da plateia. Tem pessoas se manifestando e vão atrapalhar aqui. O Datena pediu direito de resposta também. Nós vamos prosseguir. O candidato Boulos insiste no direito de resposta, que eu peço que avaliem novamente. Espera um pouquinho. O prefeito tinha sido negado o direito de resposta. Foi lá, era um grito. Nós solicitamos outro. Por favor, vamos organizar. Vamos organizar. Está sendo avaliado, então, o direito de resposta solicitado pelo candidato Boulos, porque ele foi citado na fala de Pablo Marçal. Datena solicitou novamente pela última fala dele, e nós vamos prosseguir enquanto é feita essa avaliação. Os 2 pedidos foram negados, a informação que eu tenho, e vamos prosseguir. A próxima pergunta vai ser feita pelo jornalista Fábio Zambelli, que é colunista do canal My News. Ele também vai indicar o candidato para quem vai fazer a pergunta, e o candidato escolhe o adversário que vai fazer o comentário. Zambelli, por favor, indique quem fará a pergunta, e você tem 1 minuto e 30. Boa noite. A pergunta é para o candidato Guilherme Boulos. Candidato, o senhor tem uma visão historicamente crítica em relação às privatizações. A maior empresa de saneamento do estado de São Paulo, a Sabesp, acabou de ser privatizada. E o município de São Paulo é o principal cliente da Sabesp. Eu queria saber se o senhor vai manter a privatização, se o senhor pretende romper o contrato com a Sabesp, caso eleito, e qual a sua posição sobre outros contratos de concessões e privatizações firmados nas gestões anteriores. O senhor pretende honrar esses contratos ou existe o risco de um rompimento unilateral? Guilherme Boulos, antes da resposta, por favor, indique quem vai comentar, e você terá 2 minutos e 30. Ricardo Nunes. Posso? Pode. Zambelli, obrigado pela sua pergunta. A privatização da Sabesp foi um escândalo.
Aliás, a maioria das pessoas que está assistindo a gente sabe disso. Todas as pesquisas de opinião mostram que a população de São Paulo é contra. Uma empresa bem avaliada, uma empresa lucrativa, e a cidade de São Paulo perdeu com a privatização da Sabesp. A privatização não antecipa a universalização do saneamento em relação ao contrato que já existia. O Ricardo Nunes, por isso que eu chamei ele para responder, ele abriu mão de recursos da cidade, de interesses da cidade. Por exemplo, a prefeitura tinha um processo contra a Sabesp cobrando 2 bilhões de reais de cobranças indevidas que a empresa tinha feito dos contribuintes de São Paulo. Ele abriu mão disso por um acordo eleitoral com o Tarcísio. Então, ele ganha o apoio do Tarcísio para a eleição e abre mão do interesse do povo de São Paulo em relação à privatização da Sabesp. Sou contra a privatização da Sabesp, já expressei mais de uma vez. Meu partido foi autor de ação no Supremo Tribunal Federal, porque a gente viu o que aconteceu com a Enel. Aliás, ontem teve mais um apagão. O que eles querem fazer é a Enel da água. A Enel privatizou, disseram que ia melhorar tudo, uma maravilha. O povo de São Paulo está sofrendo na pele hoje em relação a isso. A gente viu também, e eu disse isso no último debate, o que aconteceu em relação à privatização dos cemitérios. Uma vergonha feita pelo Ricardo Nunes. As pessoas estão pagando 4 vezes mais para enterrar os seus entes queridos, sendo humilhadas na porta do cemitério. Se criou uma indústria da morte. Eu vou reverter esse tipo de coisa. Agora, existe concessão que funciona. Pegue, por exemplo, a de exames laboratoriais, que já vem de bastante tempo na cidade de São Paulo, com a VIP. Eu fui conhecer, funciona, é eficiente. Quando o serviço prestado na ponta é eficiente, muito bem, se mantém. O que não pode é ter sacanagem com dinheiro público. O que não pode é entregar a água do povo de São Paulo em troca de apoio eleitoral. O que não pode é criar uma indústria da morte nos cemitérios da cidade, como foi criado para beneficiar meia dúzia de empresas. Isso eu não vou permitir. A gente tem lado, eu sou candidato a prefeito para defender o povo de São Paulo, e não interesse de meia dúzia que quer ganhar. Agora, candidato Ricardo Nunes, o senhor tem 1 minuto para o comentário. Primeiro, que você não vai reverter nada, porque eu não vou deixar você chegar na prefeitura, invasor de propriedade, nem invasor de conta bancária. Agora, como o candidato está mal informado, a questão da Sabesp são 68 bilhões de investimento. Desses 68 bilhões, 28 bilhões na cidade de São Paulo. Nós recebemos há 15 dias 2,26 bilhões de reais. Tínhamos um precatório da Sabesp já transitado em julgado de 6 bilhões, que a gente conseguiu resolver essa situação. Portanto, o que o candidato fala é totalmente equivocado, despreparado, não sabe o que está falando. E a universalização vai acontecer em 5 anos, até 2029. Até 2029, todas as cidades do contrato da Sabesp, inclusive os bairros da cidade de São Paulo, terão a universalização, receberão a rede de água e de esgoto. Então foi um grande avanço que o governador Tarcísio fez para melhorar, e inclusive já caiu em 10% o valor da conta social. E agora, Guilherme Boulos tem 1 minuto para a réplica. Eu vi o Ricardo Nunes, acho que é porque começou a cair na pesquisa, está desesperado, querendo posar de corajoso aqui no debate. Eu queria que ele tivesse essa coragem para enfrentar a máfia da creche, que não teve. Queria que tivesse essa coragem para enfrentar a máfia ligada ao crime organizado no transporte público na gestão dele, que não teve. Agora vem aqui posar de corajoso, não cola, Nunes, não cola mesmo. Em relação aos cemitérios, ele nem mencionou, lógico, porque as pessoas que estão na cidade de São Paulo e que precisam do serviço funerário público estão vendo qual é o problema nos cemitérios municipais da cidade de São Paulo, estão sentindo na pele. Em relação à água, espera um pouquinho, as pessoas vão ver o efeito dessa privatização na conta. Onde privatizou, aumentou a conta. Veja a Enel, aumentou a conta e piorou o serviço. O Ricardo Nunes, em parceria com o Tarcísio, quer fazer a Enel da água na sua casa. O candidato Ricardo Nunes solicitou direito de resposta, foi negado. Aí nós voltamos agora com o jornalista Josias de Souza, comentarista de política do Jornal da Gazeta e do portal UOL. Josias, por favor, indique quem fará a pergunta. Mais uma vez, o seu tempo é de 1 minuto e 30. A pergunta vai para o prefeito Ricardo Nunes.
Prefeito, o senhor compôs uma aliança política com o ex-presidente Bolsonaro. Aceitou, inclusive, um vice indicado por ele. Uma boa parte do eleitorado, por meio das pesquisas, sinaliza que o voto não tem dono. E, de repente, surgiu uma espécie de um triângulo desamoroso. No vértice desse triângulo está o ex-presidente Bolsonaro, com um pé na sua candidatura e o outro pé na candidatura do Pablo Marçal, abrindo espaço para que ambos compareçam ao ato político que ele convocou para o dia 7 de setembro na Avenida Paulista. Eu lhe pergunto, em que medida esse comportamento dúbio do ex-presidente Bolsonaro prejudica a sua campanha? O senhor se sente traído pelo Bolsonaro? Candidato Ricardo Nunes, por favor, agora indique quem vai comentar a sua resposta e o senhor terá 2 minutos e 30. Quem pode comentar pode ser o Guilherme Boulos. Olha, Josias, eu agradeço a oportunidade pela tua pergunta. O vice é o Coronel Melo Araújo, que inclusive está aqui. Comandou a rota durante 2 anos, uma pessoa que prestou serviços à sociedade durante 30 anos. Durante 30 anos, saiu da sua casa, fardado, para defender a sociedade e não sabia se voltava. Presidiu a CEAGESP durante 2 anos, tinha 90 milhões de dívida, resolveu a dívida, acabou com a exploração sexual infantil, acabou com a organização criminosa, acabou ali com a corrupção. Essa foi uma grande contribuição da indicação do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro já disse que nos apoia como o governador Tarcísio de Freitas. Com relação à manifestação, é uma manifestação aberta e, obviamente, todo mundo está livre para poder participar. Uma manifestação livre. O presidente Bolsonaro tem algo importante para relatar aqui, que foi o meu primeiro encontro com ele, julho de 2021, quando eu, na qualidade de prefeito e presidente da República, fui visitá-lo e levei um dos principais interesses da cidade de São Paulo, que era a dívida de São Paulo com o governo federal de 25 bilhões de reais. Nós pagávamos 280 milhões por mês da dívida. Levei ao presidente, ele foi muito atencioso e já em dezembro de 2021 resolvemos a questão da dívida de São Paulo. São Paulo deixou de pagar 280 milhões e esse recurso está sendo investido na cidade. Tanto é que entre essa ação e outras que eu teria a oportunidade de falar aqui nesse debate, nós estamos batendo o recorde de investimento na cidade. Eu vou entregar até o final do ano 7.000 obras, 7.000. Nunca houve na história da cidade um volume de obras tão grande igual nós estamos entregando aqui. Então, não existe nenhum tipo de desconforto, muito pelo contrário, né? Uma ação de 12 partidos, de uma coligação grande, para que a gente possa continuar avançando com a cidade para frente, gerando emprego, gerando renda, menor índice de desemprego desde 2015, grande volume de obras. Nós temos muitas coisas para fazer ainda, mas nós provamos, pelas ações que estamos desenvolvendo, com seriedade, transparência, que nós somos capazes de fazer. Então, não existe nenhum tipo de desconforto, em absoluto, que tenha o apoio do presidente Jair Bolsonaro, o apoio do governador Tarcísio de Freitas e o meu vice, Coronel Melo Araújo, que tem uma história bonita acompanhando a nossa chapa. Agora o candidato Guilherme Boulos tem 1 minuto para o comentário. Eu acho interessante o Ricardo Nunes, nessa pergunta, trazer o vice dele, que é uma das expressões do bolsonarismo que ele tenta abraçar. O Melo Araújo, que é vice do Ricardo Nunes, quando comandava a rota aqui em São Paulo, ele disse a seguinte frase, vocês podem pesquisar na internet que vocês vão achar. Ele disse que o morador da periferia tem que ser tratado diferente do morador dos Jardins. Para o vice do Nunes, imagino que talvez para o Nunes também, o morador do Capão Redondo, da Emboimirim, do Itaim Paulista, tem que ser tratado com porrada, chave de braço, e o dos Jardins com bom dia, doutor. Eu sou candidato a prefeito de São Paulo justamente para não permitir que isso aconteça. Sou candidato a prefeito de São Paulo para que o morador de qualquer bairro da periferia dessa cidade seja tratado com o mesmo respeito do morador dos Jardins ou de qualquer bairro rico de São Paulo. Por justiça social e humanitária. Acabou. Agora, Ricardo Nunes tem 1 minuto para a réplica. Olha só a fala do invasor. Ele não gosta de polícia. A vida inteira ele agrediu a polícia, a vida inteira correu de polícia, invade, depreda. Essa é a história desse rapaz, que é a favor
da descriminalização das drogas, é a favor da desmilitarização, de acabar com a polícia militar. É uma pessoa que não tem o menor respeito com as forças de segurança, que protege você, protege a nossa família, a nossa cidade. Coronel Melo Araújo prestou 30 anos de serviço, nunca teve, durante todos esses anos, nenhum tipo de sequer de advertência, um comportamento exemplar, a não ser com o bandido. Foi rude e fez o que tinha que ser feito e aquilo que é preciso fazer. Coronel Melo ganhou prêmios, inclusive, pela sua relação ao respeito às pessoas. É uma pessoa que o filho dele agora, essa semana, ingressou na Polícia Militar. Tem 100 anos a família de serviço à sociedade. Perfeito. O Guilherme Boulos pediu direito de resposta, foi negado. Certo. E nós voltamos agora com o Fábio Zambelli, que é colunista do canal My News. Fábio, por favor, indique a quem você vai fazer a pergunta e você terá 1 minuto e 30, por favor. Para a candidata Tabata Amaral. Candidata, no seu programa de governo, a senhora menciona o conceito de justiça restaurativa para a Cracolândia, para atuar ali com pequenos delitos envolvendo consumidores de entorpecentes e também dependentes químicos. Eu queria ouvi-la sobre esse conceito, onde ele foi bem sucedido, qual foi a sua inspiração para trazê-lo para o seu plano de governo e se a senhora acredita que é possível, naquele ambiente, que algum sistema que funcione à margem do judiciário e à margem das forças de segurança dê certo. Antes de passar para a Tabata, eu pediria para os dois manterem em silêncio. Eu estava ouvindo, estava me incomodando e pode encomendar os demais candidatos se não faz parte das regras, por favor. Tá? É isso, Tabata. Agora, quem você indica para comentar? Você tem 2 minutos e meio para a resposta. Quem comenta é o Pablo. Primeiro, queria agradecer ao Zambelli pela pergunta e deixar registrado o nosso compromisso, a nossa coragem para enfrentar esse sistema que é a Cracolândia. A primeira coisa, e esse é um grande diferencial do nosso projeto, a gente sabe que na Cracolândia tem bandido e tem doente. Bandido, você não passa a mão, você não negocia, você combate. Doente, você acolhe, você dá tratamento. É um sistema criminoso que, infelizmente, está comprovado, envolve agente público, envolve comércios como hotel, envolve ferros velhos, são 200 milhões de reais para o lucro, não tem coitadinho ali. E é trabalhando com o governo do estado, com a polícia militar, com a polícia civil, com a GCM, que a gente vai desmontar esse sistema. E é aqui que a minha independência, que a gente não vê em muitos dos adversários, vai ser fundamental. Não tenho medo de bandido, não tenho relação com crime organizado. A gente vai ter a mesma firmeza moral para acolher quem está doente. E entender que tem 1000 pessoas ali que estão sendo usadas pelo crime organizado. Infelizmente, eu perdi meu pai para o crack. E eu sei o que é você estar com um pai doente que nunca encontra uma vaga no serviço público. A gente vai fazer diferente. Todo posto vai ter uma equipe de saúde mental, toda a UBS, todo o hospital municipal vai ter uma enfermaria psiquiátrica. E a gente vai trazer 4 novos CAPs aqui para a cidade de São Paulo. São Paulo vai ser uma cidade de referência no acolhimento da saúde mental e acabar com essa porta giratória, em que o doente é internado e volta para a rua. A gente vai buscar a família, a gente vai dar o tratamento, vai olhar para a moradia e vai buscar a porta de saída, que sempre é o emprego. E eu aproveito o tempo que sobrou para registrar o meu repúdio a essa bizarrice que a gente está vendo e desrespeito que atingiu agora um grande jornalista, que é o Josias. Pablo, jornalista não é para elogiar, não. É para fiscalizar e é para criticar. E eu entendo o seu nervosismo, eu entendo o seu desequilíbrio. Afinal de contas, acabou de sair uma grande notícia, por favor pesquisem, vai estar no vídeo da minha rede social também, mostrando que o seu representante legal estava envolvido com uma quadrilha que transportou quase 5 toneladas de cocaína da Bolívia. Então eu queria saber se você, que tem tanta relação com o tráfico de drogas, vai ter alguma moral para enfrentar a Cracolândia. Agora, Pablo Marçal, 1 minuto para o seu comentário. Ver esse tanto de bandido aqui falar de bandidismo é muito bonito. Seu mentor Luiz Inácio Lula da Silva, que furtou, roubou, desviou mais de 1 trilhão dessa nação. Vocês vão colar esse negócio de PCC em mim. Vai lá no meu Instagram novo, já que você me derrubou. Eu até te faço uma pergunta, garota. Qual que é a sensação de tentar derrubar uma pessoa e essa pessoa cair para cima?
essa pessoa sobe. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui não é um jogo de quem tem melhor proposta. É para ver quem aguenta mais essa encheção do saco. O Kiko aqui do lado estava me xingando o tempo inteiro. Xingando. Você está entendendo ou não? Olha a cara do Datena. Se você pudesse ver a cara que ele está aqui, ele só quer ir embora para casa dele. É verdade ou não é, Datena? Olha lá. Coloca um sorriso para fora. Isso aqui é só um teatro. Quem quer proposta de governo, vai no site do TRE, tá tudo lá. O que a Chatábata está falando é que comprou a aeronave e a procuração foi para um despachante. Eles vão ficar inventando além. Terminou o tempo. Tabata, 1 minuto para réplica, por favor. Eu queria fazer um registro que o Pablo tá todo machão, né? Como ele sempre se apresenta, com exceção de que é contra uma mulher, deve ter algo aí no subconsciente. Mas ele, quando foi pro debate comigo, não respondeu a nenhuma das perguntas que eu fiz. Ou seja, coragem para falar. Vocês sabem o que eu quero dizer. Agora, para sentar a bunda, estudar, ir para a rua conversar com as pessoas, escrever proposta séria, o que me consola, Pablo, é que diferente de você, eu realmente sou de São Paulo. Filha de nordestinos, filha da periferia, e eu conheço o meu povo. Isso aqui é terra de gente honesta, gente batalhadora, gente séria. As pessoas podem até olhar e achar graça, porque ainda não sabem que, para além de um palhaço, você é um criminoso. Mas tenha certeza que gente séria, como as pessoas com as quais eu cresci, não querem um palhaço como você, não. Elas querem um transporte público funcionando, elas querem mais emprego, elas querem mais educação. Não, e agora é a minha vez de fazer uma pergunta. Pela sequência das perguntas, a minha vai para o Datena. Datena, você terá 2 minutos e 30. Ele solicitou um direito de resposta que será avaliado, mas eu farei a pergunta agora e o comentário terá de ser feito pela Tabata, certo? Eu vou te fazer a pergunta agora. Bom, Datena, você sempre teve preocupação com segurança, manifestou isso, inclusive, hoje aqui. E eu queria saber quais seriam as suas propostas efetivas para a segurança em 2 sentidos. A proteção do cidadão no dia a dia, o cidadão que tem medo de ter o celular roubado na rua, de ser assaltado na porta de casa, ter o vidro quebrado nas ruas, e outra em relação ao crime organizado, que é um problema de todo o país, que tem avançado muito. Então, quais seriam as suas propostas nesses 2 sentidos? Como eu já disse aqui, Denise, e amigos da Gazeta e da My News, olha, você não resolve qualquer problema de segurança pública se você não atacar o PCC, o crime organizado e outras organizações criminosas que estão infiltradas na política brasileira. Repito agora mais de perto, provado pela Polícia de São Paulo, que esse banco virtual movimentava 8 bilhões para eleger candidatos financiados pelo PCC. Isso no interior de São Paulo. Imagine aqui, na capital, o quanto deve movimentar o crime organizado para eleger um candidato, por exemplo, um prefeito de São Paulo. Se você não combater de cara, como eu combato, de peito aberto, já fui ameaçado várias vezes pelo crime organizado, se você não acabar ou diminuir ou minimizar a entrada do crime organizado, vai continuar tendo roubo de celular, porque roubo de celular não é um simples crime, como disse o Lula, que o cara rouba e vai tomar uma cervejinha, ele mata para roubar, e depois esse celular é hackeado, depois esse celular é vendido, é contrabandeado para países, principalmente da África. Então, não é um crime qualquer. Tudo que acontece do cidadão sendo assaltado nas cidades de São Paulo, tudo vem do crime organizado, são as migalhas que caem do crime organizado, que faz o seu tráfico pelo Porto de Santos, que movimenta a sua droga aqui na cidade. Por isso que eu acho que, para combater a segurança pública, só o prefeito de São Paulo não tem condição nem autoridade para isso. O Tarcísio precisa participar. O Tarcísio precisa participar ativamente como governador e principal autoridade. Ministério Público, Justiça tem que participar para um único adversário, que é o crime organizado. Sem você combater o crime organizado, não adianta esses caras falarem em proposta. Nada para de pé, porque não sabe quanto está sendo roubado do dinheiro público da prefeitura. Como é que você faz proposta se só com o dinheiro roubado da prefeitura, que eu não sei até onde vai, você poderia resolver problemas e mais problemas nas áreas de segurança, saúde, educação, habitação e tudo mais. Repito, o crime organizado está chegando, inclusive com milícia,
com provas efetivas da polícia no Banco de Mogi, Banco Virtual. O PCC está financiando e financiou e elegeu políticos aqui em São Paulo. Sem isso não há solução para nada dos problemas da capital. E eu tenho coragem para enfrentar esses caras. Tabata, agora 1 minuto para o comentário. Nós temos hoje uma epidemia de roubo de celulares aqui em São Paulo. Esse é mais um legado da gestão Ricardo Nunes. De cada 3 pessoas que moram aqui, uma já teve o celular roubado. O que eu farei como prefeita é me inspirar no que o Piauí fez, que reduziu pela metade o roubo de celulares. Eu vou convocar as operadoras para que a gente possa rastrear cada celular que foi roubado. Eu vou trabalhar com as polícias para que quando uma nova linha for ativada nesse celular, a gente mande uma notificação. E se a pessoa não entregar o celular na delegacia, a polícia vai até a casa dela e toma o celular. Essa é a primeira etapa. A gente devolve o celular para quem muitas vezes ainda está pagando a prestação. Mas a parte número 2 é ainda mais importante, que é a gente começar a identificar quais são os boxes, as lojas, os shoppings que vendem celulares roubados e começar a ir atrás do empresário grandão e fechar cada um desses estabelecimentos. A gente vai retomar o controle do que acontece na rua de São Paulo. Datena, antes da réplica, eu informo que foi negado o direito de resposta. Você tem 1 minuto agora. Eu não ganhei nenhum. Bom, mas o detalhe é o seguinte, concordo com a Tabata em todos os sentidos, mas eu repito, se a gente não impedir que o crime se infiltre de maneira definitiva, como já se infiltrou, tem prefeito eleito aqui no interior de São Paulo com financiamento claro do PCC. Cara que lavava dinheiro para o PCC é prefeito de uma cidade aqui de São Paulo. Lavava dinheiro com posto de gasolina, foi eleito pelo crime organizado e já há 2 administrações foi reeleito. Se você permitir que essas barbaridades continuem, e dentro do governo do Ricardo, tem lá o crime organizado andando de ônibus, mas ele não sabe de nada, absolutamente nada. O outro candidato estelionatário virtual anda de braços dados com o crime organizado, mas também não sabe de nada, absolutamente nada. Se você eleger esses caras aí, o crime organizado vai dominar a cidade. É por isso que eu estou aqui, para combater esse tipo de gente que não vale absolutamente nada. Bom, o Pablo pediu o direito de resposta, já estava sendo avaliado enquanto você pedia, não foi concedido, e com isso nós encerramos assim o 2º bloco. Nós voltamos daqui a pouco com o debate entre os candidatos da Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o canal My News. Até já! Domingo, o time do Mesa Redonda